Rejeitemos, pois, das obras das trevas. Romanos, capítulo 13, 12 e por diante. Naturalmente que quando a gente se levanta à noite, no meio da escuridão, no meio daquelas trevas imensas, se estamos num lugar que a gente não é acostumado, nos levantamos e saímos tropeçando, trombando nas coisas, porque não conseguimos enxergar o caminho em que estamos andando. Então, Jesus, ele vem para tentar nos ensinar a respeito disso. E ele veio como luz para iluminar, esclarecer a vontade em que Deus quer que nós venhamos a praticar, que as trevas, ela nasce do entendimento carnal, que é o entendimento da carne, a ciência carnal, conhecimento carnal, que vem segundo as obras dos homens, segundo o esforço carnal, o esforço humano, que são as obras da lei. Por isso, muitas vezes, Paulo ele menciona as obras da carne. Quando ele menciona obras da carne, são ordenanças, doutrinas, preceitos, segundo a lei e os profetas. Então, sem entendimento, você não pode chegar a esse conhecimento, porque é por leitura, não é apenas um texto que vai te explicar que as obras da carne são obras da lei, das ordenanças, dos preceitos e de doutrinas de homens, segundo a lei. Para que eu entendesse isso, eu precisei ler mais que um versículo, mais que um capítulo. Eu precisei ler vários capítulos, e segundo a Bíblia inteira. Para eu chegar nesse entendimento, eu precisei conhecer a Bíblia inteira, não uma vez só, várias vezes. Eu precisei ler para poder entender, estudar, meditar, raciocinar, pedir a Deus que me desse entendimento. Então, Romanos, capítulo 13, versículo 12 em diante, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Como Paulo diz, não sejamos como meninos sem entendimento, que está em Efésios 4 e o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Você já se perguntou o que é? Quais são as obras das trevas? Portanto, Jesus nos vem dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Revistamos, pois, das obras da luz. Jesus diz, eu sou a luz que veio ao mundo. As obras da luz é Cristo. O que é obras das trevas, então? Senão as obras da lei e os profetas que veio até João. E que é as ordenanças da lei. É isso
E isso é todo o vento de doutrina. Essas são as obras das trevas. Jesus diz, em uma certa feita, que falando aos fariseus, os doutores da lei, dizendo, vós sois cego. Como pode um cego ainda, sendo vocês doutores, ainda não entendem a vontade de Deus? Como pode um cego guiar a outro cego? Ambos cairão dentro da cova, dentro do abismo. Vocês escoam um mosquito, engolem um camelo. Como ele dizendo também a Nicodemos, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Você foi formado segundo as obras da lei, no entendimento da lei, segundo o entendimento dos homens e da lei. Você precisa nascer das obras do Espírito que vem de dentro para fora. Como disse, eu escreverei a minha lei dentro dos vossos corações, que é o amor. Ele escreveu na tábua de carne. A lei foi escrita na tábua de carne, que é o amor. Dentro de nós. O Espírito vem de dentro de nós para fora, que é o amor e a fé. A fé e o amor vêm do Espírito e são as obras da luz. E nós vistamos das obras da luz. Romanos 3,8. A ninguém devais alguma coisa, a não ser o amor, como que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros está cumprindo a lei. Com efeito, quem ama não adultera, quem ama não matarás, quem ama não furtarás, quem ama não darás falso testemunho, quem ama não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se cumpre, se resume também uma só coisa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao teu próximo, de sorte que se você ama, você é cumpridor da lei, de dentro para fora. De dentro para fora, você está cumprindo a vontade de Deus. Como diz, está escrito dentro de vossos corações. A lei foi escrita na tábua de carne, que é o vosso coração. E o coração se resume em amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, está cumprindo a lei. O amor cumpre a lei. E não há uma outra doutrina, não há um outro mandamento que possa substituir a este mandamento. Esse é o mandamento que aperfeiçoa o homem. A lei e os profetas não teve força para aperfeiçoar, porque era necessário que toda vez que pecava, fizesse um sacrifício para encobrir o pecado. Mas o amor, ele cumpre de dentro para fora, porque ele ama. Se ele ama, ele não mata. Se ele ama, ele não furta. Se ele ama, e por em diante
assim é cumprido a vontade de Deus, que é o amor. Está cumprindo a lei segundo amor e a fé. Essa é a verdade que está em Cristo Jesus. Fé e amor. Se você ama, você está cumprindo o que é necessário. Porque você não vai fazer mal ao seu próximo. Você não vai fazer mal a quem você ama. Portanto, então, rejeitemos as obras das trevas. Revistamos das armas da luz, das obras da luz, que é o amor, a fé, a misericórdia. E não sejamos meninos no entendimento. Como Jesus diz aos fariseus, Paulo também diz, não sede meninos no entendimento, sendo doutores e acaba precisando aprender. Não negamos a fé como muitos fazem. Tirai as escamas dos vossos olhos e vede. Primeiro vê, para depois poder instruir, ensinar. Disse Paulo, o obreiro, seja apto a ensinar. Apto a ensinar. Que ele maneja muito bem as escrituras, que conheça palmo por palmo, tintim por tintim das escrituras, para que ele possa ensinar. Se ele não conhece, ele não tem poder para ensinar. Ele vai ser como um fariseu, um cego querendo guiar outro cego. O que vai acontecer? Vai os dois cair na cova, o cego e o ensinador, que também é cego. Quem vive nas obras da lei está excluído da graça, não pertence mais à graça. Quem vive através de ordenanças negou a fé, e o amor do Pai não está nele. Se você nega a fé, você não tem a Cristo. E se você não tem a Cristo, não tem mais nada, nem o Pai, nem o Filho. E você também não tem mais a salvação. Então arrependei-vos do vosso mau caminho, que é o vosso mau entendimento, e parem de ensinar os outros com coisas que não convêm, segundo as obras das trevas, mas revista das obras da luz. Sendo assim, aí você vai estar com um obreiro apto para poder ensinar. Nicodemos era doutor. O que Jesus falou para ele? Ô Nicodemos, tudo que você aprendeu, cata aí, taca num saquinho de sanito, amassa e joga no lixo. Porque você precisa aprender do Espírito, não de tudo que você aprendeu, segundo o conhecimento humano, segundo o conhecimento das obras da carne, que é a lei, mas segundo o conhecimento de Deus, segundo as obras do Espírito, não das obras da carne, do conhecimento carnal, que são as obras da lei. Sendo ele doutorado, estudado, Jesus disse, você vai ter que nascer de novo, que tudo que você aprendeu, vai ter que aprender de novo, só que agora você vai aprender do Espírito, que vem de dentro para fora, não do conhecimento carnal, do conhecimento humano, segundo as forças do homem, segundo a capacidade do homem, mas segundo a graça de Deus, que vem por Cristo Jesus, e o amor de Deus, que deu o seu próprio Filho, para que nos desse de graça a salvação. Então, nos firmemos na graça que há em Cristo Jesus, segundo o amor de Deus.
e teremos paz com Deus. E nenhuma condenação pode nos condenar, porque estamos livres das escravidão da lei. Andamos segundo a graça de Deus, segundo as obras da luz, e rejeitemos as obras das trevas. E você sabe que a apostasia, apostatar, apostatar é deixar a fé e crer nas suas próprias obras, como se você fosse suficiente para se salvar. E você não é salvo por si, você é salvo por Deus, pela graça de Deus, a fé em Cristo Jesus. Quando você abandona essa fé, que foi pela graça de Deus, pelo seu Filho, você está apostatando, se firmando em suas próprias obras, e você não é capaz de se salvar. Você não tem esse poder.